residência em Clínica Médica e em Hematologia e Hemoterapia pela Universidade Federal de São Paulo, doutorado em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo e pós-doutorado pela Universidade de Paris, França. Ele é professor adjunto da disciplina de Hematologia e Hemoterapia da Universidade Federal de São Paulo. Doutor, passo a palavra para o senhor, me desculpe qualquer intercorrência, e boa noite a todos e um bom evento. Obrigado, Isadora. É um prazer estar aqui. É o nome da minha filha, inclusive, Isadora. Então, assim, eu vou projetar, fiquem bem à vontade se quiserem me interromper durante a apresentação. Eu agradeço muito o convite, eu acho muito importante a proximidade da nossa especialidade hemato com a graduação, porque é uma das áreas da medicina, eu sempre dou aula para a graduação da Escola Paulista, é uma das áreas da medicina que mais desafiam os médicos, é muito difícil, muito específico, e as pessoas acabam tendo dificuldade em entender. Então, eu vou projetar aqui, a partir de agora vocês estão vendo a minha tela, então, esse é o foco da aula de hoje, eu falar um pouco sobre linfomas. Então, quando a gente fala em linfomas dentro da hematologia, na hemato a gente estuda as doenças das células do sangue, as células hematopoéticas. Então, isso daqui é uma figura mostrando só que tudo que hematologista estuda vem da célula-tronco hematopoética. Então, a célula-tronco ela tem três grandes caminhos, principalmente esses dois, linfóide, mieloide, eritroide, que são as células vermelhas do sangue, eles também são derivados da linhagem mieloide. E quando você tem doenças nessa parte mais precoce, mais imatura, são as leucemias agudas, que não são objeto de interesse da aula de hoje. Então, leucemia aguda é doença de célula bem jovem, imatura, enquanto que os linfomas e as leucemias crônicas são doenças das células maduras. Em geral, a gente segue esse raciocínio. Então, aqui, hoje a gente vai falar de linfoma. Linfomas podem ser desses três aqui do canto esquerdo, linfomas de células B, linfomas de células T, linfoma de células NK. E todos os linfomas eles vão estar nessas três grandes grupos celulares, muito mais frequentes os linfomas de células B e os linfomas de células T. Muita gente pode perguntar, e o linfoma de Hodgkin? Então, eu vou já explicar um pouco essas diferenças, mas só para vocês entenderem a origem, linfoma de Hodgkin é um linfoma de células B também. Então, os linfomas de células B podem ser Hodgkin e não Hodgkin, os linfomas de célula T, todos, e os de células NK também são não Hodgkin. Então, qual é a frequência das doenças hematológicas? Em crianças e em adultos é muito diferente. Então, a gente falando em linfomas, são essas duas barras aqui, a azul e a vermelha. Então, como vocês veem, crianças têm com muito mais frequência leucemia linfoblástica aguda. É o câncer mais comum das crianças. Os linfomas são o segundo grupo de câncer mais comum. Mais frequente Hodgkin do que não Hodgkin. Nos adultos, você tem muito menos leucemia linfoblástica aguda e você tem muito mais linfoma não Hodgkin e um pouco de linfoma de Hodgkin também. Então, a gente pensar qual que é a doença mais frequente na infância das neoplasias hematológicas é a leucemia linfoblástica aguda e dos adultos, os linfomas. Então, isso é mostrando a frequência, como vocês podem observar aqui, linfoma e leucemia, no geral, aumenta progressivamente com a idade, assim como mieloma também. Então, falando especificamente de linfomas, que é o objeto da discussão de hoje, essas são as distribuições dos linfomas. Tem vários tipos de linfomas. Como eu falei, a gente chama de linfomas Hodgkin, não Hodgkin, de uma forma bem simples, simplista. Hoje muitas pessoas perguntam, então os médicos em geral aprendem na faculdade como se fosse só linfoma Hodgkin, não Hodgkin. Então, é Hodgkin, é melhor prognóstico. Não Hodgkin é pior prognóstico. Isso, se vocês perguntarem para os médicos, professores de vocês e especialistas em todas as outras especialidades, todo mundo guardou assim na cabeça. Não é verdade. Primeiro, linfomas de Hodgkin tem 5 tipos, linfomas não Hodgkin tem mais de 50 tipos. Então, falar que uma pessoa tem um linfoma não Hodgkin não quer dizer quase nada, tem muitos tipos de linfoma não Hodgkin. Então, aqui, por exemplo, são os tipos mais frequentes de linfoma não Hodgkin, que basicamente são os linfomas agressivos, que a gente chama de difuso, e os linfomas indolentes, preguiçosos, que são principalmente o linfoma
folicular. Então, vocês veem que eu não fico falando, é um linfoma não Hodgkin difuso. A gente fala, é um linfoma difuso, é um linfoma indolente, é um linfoma folicular, porque eles todos são, por definição, não Hodgkin. Aqui só para vocês verem que é bem mais complicado, então eu falei, são muitos tipos de linfoma. Aqui o mais frequente, linfoma difuso. Segundo lugar, o linfoma folicular. Em terceiro lugar, o linfoma de zona marginal. E não precisa entrar no mérito, não é o objetivo vocês entenderem detalhes disso, mas por que a gente chama de um jeito ou de outro? Depende basicamente da arquitetura do linfonodo acometido. O linfoma difuso significa que todo linfonodo está igual. Ele é todo cheio de células grandes, por isso que a gente chama linfoma difuso de grandes células. Então, para o patologista, ele tira um linfonodo, um cirurgião tira um linfonodo, entrega para o patologista, ele corta o linfonodo. Um monte de células iguais, parece um tapete, isso é claramente neoplásico, porque o nosso linfonodo saudável, ele tem uma distribuição bem desenhada, parece uma pintura, você tem uma área central que forma umas bolas que parecem folículos, você tem uma área em volta disso, que é a zona marginal, e uma outra área que envolve tudo isso, que é a zona do manto, que justamente o nome manto vem disso. Então, linfoma difuso, quando você perde isso tudo. O folicular, como diz o nome, fica essas bolas no centro do linfonodo, que é o folículo. Então, o linfoma ele é classificado pela morfologia, arquitetura, anatomia normal do linfonodo. Esses são os dois mais comuns. Então, quando a gente fala nos linfomas não Hodgkin, que são mais frequentes do que o Hodgkin, vocês veem que tem 3 grandes grupos. Para vocês, quem não for fazer hemato, quem está estudando medicina ou quem é médico de outras especialidades, é mais útil vocês saberem que tem esses 3 grandes tipos de linfomas não Hodgkin. Linfoma não Hodgkin agressivo, linfoma não Hodgkin indolente, linfoma não Hodgkin muito agressivo. Por que é importante? Quem não faz a minha especialidade, está num pronto-socorro, aparece um adolescente com um linfonodo de 8 centímetros que apareceu em uma semana, e aí você deixa ele internado, no dia seguinte você vai examinar o linfoma, o mesmo linfonodo tem 18 centímetros, ele passou de 8 para 18. Você não pode deixar uma pessoa com linfoma tão agressivo sem avaliação rápida por um hematologista, porque como vocês viram, ele aumentou de 8 centímetros para 18 centímetros em uma noite. Então, se você deixa, o paciente pode morrer rapidamente, sem tratamento. Se ele for tratado, é uma das doenças mais curáveis. Então, é importante saber que linfoma indolente não tem nenhuma pressa, é uma doença com comportamento muito indolente, preguiçoso, demora. Você pode, inclusive, não tratar o paciente. Os agressivos são um meio termo, então o paciente tem um linfonodo que vai crescendo ao longo de semanas e aí começa a incomodar, ele vai ao médico, e os muito agressivos é muito rápido, muitas vezes chama atenção de tão rápido porque ele pode dobrar de tamanho de um dia para o outro. E isso não é para vocês lerem, é só para vocês entenderem o que eu falei. Eu tenho linfoma Hodgkin ou não Hodgkin, isso não quer dizer quase nada. Tem todos esses linfomas B, todos esses linfomas T e NK, e só esses 5 que basicamente só interessam a diferença de 2 tipos de linfoma de Hodgkin. Então, linfoma de Hodgkin é um departamento. Linfoma não Hodgkin não quer dizer quase nada. A única coisa que quer dizer é ele não é um linfoma de Hodgkin. Ele pode ser uma mancha na pele, pode ser uma bolinha no estômago que você só vai observar, pode ser esses linfonodos que crescem rapidamente, que podem matar rapidamente se não tratados. É muito variável, muito heterogêneo, não dá para você usar a informação para uma tomada de decisões. É um linfoma não Hodgkin, por isso é pior, não quer dizer isso de forma alguma. Isso hoje, em 2021, é verdade. Quais são as manifestações clínicas? Como eu falei, questão de prova de residência ou prova de qualquer concurso, eu sempre brinco isso com os alunos, eu falo, linfoma, se você tiver numa apresentação clínica de qualquer natureza e entre as opções tem linfoma, sempre pode ser. Linfoma dá no olho, no cérebro, na boca, no nariz, no pulmão, no estômago, no intestino, na pele, no testículo, em qualquer tecido do corpo humano. Não tem nenhum lugar no corpo humano que não possa ser acometido por linfoma, porque linfoma é uma doença do
sistema linfático, e o sistema linfático está no sangue que circula em qualquer lugar. Então, é muito variável. E assim como é a apresentação clínica. Quais são os sintomas principais? Principalmente, mais provável, linfonodos, a gente chama linfonodomegalia ou linfadenomegalia, esplenomegalia, um baço aumentado, muitos pacientes têm um baço muito grande, são os maiores baços da medicina, geralmente são dos linfomas da hemato. Ou pode também ter manifestação relacionada à infiltração de qualquer órgão ou tecido, então a pessoa pode ter um linfoma no olho, às vezes aparece uma proptose ocular, o olho grande querendo quase sair da órbita. Você pode ter um linfoma no sistema nervoso central, a apresentação vai ser convulsão, déficits motores, quer dizer, sintomas neurológicos. Então isso, e existem esses sintomas clássicos, que são o que a gente chama de sintomas B. Então seria como se o sintoma A é o sintoma característico do linfoma, o aumento dos linfonodos, o sintoma B são os sintomas de febre, perda de peso e sudorese noturna. Então, muitas vezes a gente fala, esse paciente tem um linfoma e tem também sintomas B, o que pode tornar o linfoma mais grave. Então, aqui são algumas fotos de pessoas com linfoma. Vocês veem que aqui numa criança, adulto, pessoa mais idosa, são muitos linfonodos. Nesse caso aqui, linfonodos axilares bilateralmente, linfonodo cervical bilateral supraclavicular. Então, são linfonodomegalias. Não tem uma apresentação que seja inequívoca, com certeza isso é linfoma, mas um paciente como esse aqui do canto à direita, ele é muito, muito suspeito, porque poucas coisas em medicina dão tantos linfonodos tão grandes. Aqui um baço aumentado, você enxerga a borda do baço, linfonodos e mais linfonodos, então isso são pacientes com linfomas agressivos, indolentes, eles se apresentam assim. Um colega recentemente está com a irmã dele tem vários linfonodos na região inguinal, então esse é o tipo de informação que vocês, como futuros médicos, devem saber. Linfonodos grandes na região inguinal, e o colega falou, eu fiquei mais tranquilo porque ela não tem dor, não tem outros sintomas, não está com nada além de linfonodos na região inguinal. E eu falei para ele o contrário, eu falei, o fato dela não ter outros sintomas, para mim, me preocupa mais, porque fala mais a favor de linfoma. Então, uma pessoa que, por exemplo, logo no começo desse ano, eu atendi uma moça de 17 anos que foi para um monte de festa no final do ano, voltou com febre e linfonodomegalia cervical. E aí, quando eu fui investigar, a primeira coisa que a gente investiga alguém com febre e linfonodomegalia são infecções virais, e ela tinha uma mononucleose infecciosa. Então, febre, rache cutâneo, um exantema, tudo isso sugere um quadro viral, muitas vezes com grandes linfonodos, quando são infecções como essas, mononucleose, citomegalovírus, toxoplasmose, podem fazer esses quadros de linfonodos. Não costuma ser como nessas fotos, costuma ser menor, mais discreto. Aqui, por exemplo, são os linfomas, a gente usa um jeito de guardar a informação quando vocês estão aprendendo sobre o linfoma, que é do linfomas T, de tatu, linfoma T, eles gostam do tórax, do mediastino, então eles costumam acontecer mais nessa região, assim como os linfomas de Hodgkin também, alguns linfomas B também, então é só lembrar que o que pode dar no mediastino? Linfoma, tuberculose, então tem essas regras dos T, linfoma T, tuberculose e timoma. Quando eu era aluno de medicina eu aprendi isso, tudo que dá no mediastino são linfomas T, tuberculose e timoma, e na verdade, como hematologista, não é exatamente verdade. Linfomas B também podem acontecer com grande frequência no mediastino, como esse caso. Então, uma pessoa, eu já tive pacientes que vieram fazer um exame de check-up, por algum motivo alguém foi fazer um raio-x e tem um tumor mediastinal muito maior do que esse da foto, e isso sugere fortemente que seja possivelmente um linfoma. Podem ser lesões no baço, como nesse caso, você pode ter linfonodos no tórax e pode também ter linfonodos no abdômen, como nos casos aí mostrados. Então, como a gente faz o diagnóstico? O mais importante para todo mundo que não é hematologista é que vocês podem ajudar, antecipar e ganhar tempo para fazer o diagnóstico. Não é punção aspirativa de agulha fina. Então, isso é uma rivalidade antiga entre hematologistas e cirurgiões de cabeça e pescoço.
Se a suspeita é um carcinoma espinocelular, um SEC, o cirurgião de cabeça e pescoço gosta de fazer uma punção aspirativa, porque se você fica mexendo, biopsiando, você pode, de certa forma, piorar a invasão local desse tumor sólido, que é um SEC. Se você acha que é um linfoma, e você ficar fazendo punção aspirativa não vai ajudar, porque linfoma, as células neoplásicas do linfoma são linfócitos muito parecidos com linfócitos saudáveis. Então, você não faz punção aspirativa. Se você acha, o médico achar, pode ser que seja um carcinoma espinocelular, pode fazer uma punção aspirativa, mas de modo que rapidamente você já tem o resultado, não é, ok, vamos agora fazer uma biópsia. Linfoma não se faz diagnóstico por punção aspirativa, é sempre biópsia. E isso tem que ser obrigatório, quanto antes. Então, como eu falei para esse meu colega, se a sua irmã tem linfonodos inguinais e não tem nenhum outro sintoma, não deve ser, não adianta ficar, vamos pesquisar infecções virais, não vale a pena, até você pode fazer, mas ninguém se manifesta só com linfonodos, só na região inguinal. Então, você deve fazer biópsia para esclarecer isso o mais rapidamente possível. E é importante que seja biópsia e não um aspirado, porque você precisa, como eu falei, você tem que enxergar se tem padrão de folículo, se tem células de Reed-Steinberg, que são características de Hodgkin, se tem células neoplásicas que vão falar a favor de uma ou de outra doença. E aqui é como a gente faz. Então, toda vez que você faz uma biópsia, tem duas etapas. A primeira etapa é, isso é linfoma ou é suspeito de linfoma? O patologista bem treinado e o patologista que faz linfoma, ele tem mas tem que ser muito especializado, é muito difícil. Então, alguns patologistas, se ele faz tudo, como em medicina nunca dá certo, não é que não dê certo, mas não dá para um médico saber tudo de todas as especialidades. Ninguém consegue ser excelente oftalmologista, excelente proctologista, excelente clínico e reumato e pneumo, não tem como. Então, patologista é igual, ele tem que saber só de linfoma e aí ele consegue. Olha, a primeira etapa, que é o anátomo patológico por HE, que é a primeira etapa, uma coloração comum. Depois ele suspeita de um ou outro linfoma, e aí a gente tem a imunohistoquímica. Você vai lá colocar vários marcadores diferentes, de várias cores diferentes, que marcam determinadas fases, determinadas etapas da maturação do linfoma, do linfócito, que vai ajudar você a dizer qual é o tipo de linfoma que está em questão. Então, a gente primeiro coloca colorações específicas para linfoma B, que é o mais comum. Não é B? Então, vamos ver se é linfoma T, que é o segundo mais comum. Então, vão por etapas assim. Daí, se for B, você quer saber se é um B de determinada marcação, por exemplo, CD10, CD5, a gente usa esses nomes que chamam CDs, que é Cluster of Differentiation, seria grupos de diferenciação. Então, você tem linfomas e cada subtipo de linfoma vai ajudar você colorar com esses marcadores que vão separar essas variantes aí do que eles podem ser. Como que a gente faz o estadiamento? Então, eu vi na sequência a palestra com uma pessoa que teve linfoma, e aí ela está lá escrito que ela teve linfoma estadio 4. O linfoma a gente estadia dessa forma. Se é uma única região de linfonodos, é um estadio 1. Se são duas regiões do mesmo lado do diafragma, então se é cervical e torácico, por exemplo, ou axilar e torácico, ou qualquer variação acima ou abaixo do diafragma, então se fosse só região inguinal e no abdômen, é linfoma estadio 2. Se a presença dos linfonodos é acima e abaixo do diafragma, estadio 3. E quando tem infiltração óssea, hepática, pulmonar, quer dizer, infiltração de órgãos não linfonodais, é estadio 4. Qual que é a importância dessa informação? A grande boa notícia para quem tem linfoma estadio 4 é que é completamente diferente quando você fala que tem um tumor sólido estadio 4. Então, a pessoa tem câncer de cólon estadio 4, significa que tem metástase. Ela tem um câncer de mama estadio 4, metástase. No linfoma não chama metástase. Dói no ouvido do hematologista quando algum médico que não da área fala, esse paciente tem metástase pulmonar. Não existe metástase em linfoma. Linfoma é uma doença, por definição, disseminada. Se a doença é estadio 2, 3 ou 4,
não faz muita diferença em prognóstico. Não é como, é totalmente diferente de oncologia clínica. Oncologia clínica, se a doença é localizada, a gente vai lá, opera, tira a doença, então tira o nódulo mamário, tira o câncer de intestino, tira o nódulo na tireoide, tira o câncer de pulmão, então opera, resseca. Nisso, você pode ter curado cirurgicamente essa pessoa. Na hemato, se você pega esse primeiro aqui, tira esses 4 linfonodos dele, ou se você tirar um pedaço de um linfonodo, não faz nenhuma diferença. Nunca a cirurgia vai curar linfoma. O linfoma não cura cirurgicamente, não é o caminho. Linfoma é uma doença sistêmica, o tratamento é sistêmico, não é um tratamento localizado. Então, não existe esse raciocínio, não existe metástase. Qual é a diferença, então? Se tem um linfoma de Hodgkin estadio 2, ou se tem um linfoma de Hodgkin estadio 4, é que você vai fazer 4 ciclos de quimioterapia ou 6 ciclos de quimioterapia. Ou você vai fazer 2, no caso de um Hodgkin localizado de bom prognóstico, ou 6, se ele for um linfoma de Hodgkin avançado. Então, é número de ciclos de quimio. A chance de cura é muito alta, mesmo nas pessoas com estadio 4. Eu tive uma paciente, uns 10 anos atrás, que era uma estudante de medicina, que foi até algumas aulas de PET, o pessoal do PET scan, que é o exame que avalia até onde é a extensão do linfoma. Eles mostram porque uma moça de 21 anos, que tinha poucos sintomas, quando achou um linfonodo, alguém percebeu, uma amiga, e veio passar em consulta, a gente viu que era um linfoma de Hodgkin. Quando fez o PET, ela tinha infiltração de todo o arcabouço ósseo inteiro, então todas as vértebras, costelas, bacia, o fígado, do pulmão, então era uma doença muito, muito avançada. E a paciente, depois de 2 ciclos de quimioterapia, estava com PET completamente negativo já, e está curada até hoje, com certeza. Então, hemato é diferente, linfoma é diferente, por isso que são especialidades diferentes. Tem um oncologista e um hematologista, o raciocínio é diferente e a maneira de você conduzir, você interpretar é diferente. Então, muitos pacientes ficam muito ansiosos. Eu tenho qual é o estadio? E você fala, fique tranquilo que não vai fazer diferença. Então, aqui não vou mostrar para vocês todas as possibilidades de tratamento, que eu acho que não cabe, dependendo de etapa de cada um dentro do curso de graduação, mas basicamente é para mostrar mais ou menos o que eu falei no começo, a grande diferença entre linfomas agressivos, linfomas indolentes e linfomas muito agressivos. Então, o maior representante dos linfomas indolentes, linfoma folicular. Para vocês verem, então, você vai dizer para uma pessoa, você tem um linfoma, o linfoma é avançado aqui à direita, então a pessoa tem uma doença muito avançada, então ela tem um estadio 4, você faz como eu falei dessa moça, imagina a pessoa vem para você porque está com um linfonodo que alguém viu, um homem foi lá fazer a barba, tem um linfonodo, e aí você vai e faz um exame para avaliar até onde vai o linfoma, ele está bem avançado, tem vários linfonodos no corpo inteiro, só que é uma pessoa que não está preocupada com isso, não incomoda ela. Aí você pode dar essa opção. Se você não está incomodado com a doença, você nem precisa tratar. Então, é um conceito que para os médicos não hematologistas parece completamente errado. Vários colegas médicos recebem um paciente como esse, que passou num ótimo hematologista, o hematologista falou, você não tem ainda indicação de tratamento porque você não está com sintomas, e o colega fala, não, muda de hematologista, vai num outro hematologista, porque esse daí deve ser muito ruim. E aí ele vai arrumar um hematologista ruim, dessa vez, que vai indicar tratamento em que não tem indicação de tratamento, por interferência de um médico que não tinha essa informação. Então, uma informação muito importante é linfoma indolente, que são muito frequentes, linfoma folicular, linfoma de zona marginal, linfoma linfocítico, todos são subtipos de linfoma indolente, você tem e deve tratar paciente só quando o sintoma dele o incomodar de alguma forma. Então, aí é o braço direito aqui. Então, o linfoma incomoda, aí você faz quimioterapia. Se o linfoma não incomoda, você pode observar. A mesma coisa para doença localizada, claro. Se mesmo uma doença avançada a gente pode observar, você certamente pode também observar uma doença localizada. Qual que é o princípio disso? Que os médicos às vezes não entendem. Eu tenho muitos pacientes que eu observo. Aí é uma mulher que vai no ginecologista, o ginecologista, mas você está
vai fazer um ultrassom transvaginal, tá cheio de linfonodo aqui. Aí ela, eu sei, eu tenho um linfoma, mas o médico falou não tem indicação de tratamento. Não, pelo amor de Deus, volta no seu médico, você tem que tratar, não faz sentido. O médico que fala isso, ele não conhece a história natural da doença. A história natural da doença é que é uma doença de acúmulos de linfócitos, não é uma doença que está destruindo, que está cometendo órgãos e causando nenhum prejuízo. Basicamente, a pessoa lentamente, os linfonodos vão aumentando. Se a gente trata hoje, ou tratar daqui a 5 anos, a única coisa que você faz quando você trata antes da hora é que você está gastando suas fichas antes da hora. A boa notícia para quem tem linfoma. Então, para que gastar antes dos 60 anos? Você faz um primeiro tratamento com 70 anos. A pessoa pode viver até os 85 e não precisar tratar de novo. Agora, se você já começar tratamento com 60, você gastou já uma opção de tratamento e você vai progressivamente perdendo a chance de usar de novo esse mesmo remédio. Para o linfoma agressivo, isso não se aplica, porque é uma doença que multiplica rápido. Então, se a pessoa tem um linfoma agressivo e ele é localizado, você faz químio, rádio. Se ele é um linfoma agressivo e é grande, que é isso que é o termo em inglês que chama bulky, quer dizer que ele é grande, você faz mais químios e rádio. Então, depende de algumas questões, mas só para vocês entenderem, linfoma agressivo é igual tratamento. Se o linfoma for muito volumoso, o tratamento envolve químio e rádio. Geralmente, de uma forma geral, é assim que funciona. Isso tanto para doença localizada como para doença avançada, que é aqui mostrado para nesse outro slide aqui. Então, linfoma agressivo, químio e ou radioterapia, e linfoma indolente você também pode fazer, mas só quando o paciente tiver indicação de tratamento. Linfoma de Hodgkin é o mesmo raciocínio do linfoma agressivo. É um linfoma com comportamento mais agressivo, então você, assim que diagnostica, você deve tratar, você não fica esperando o paciente ter sintomas, porque ele tem sintomas rapidamente. E caso o paciente trate linfoma agressivo, tanto Hodgkin como não Hodgkin, e ele volte ou ele não tenha boa resposta, você deve fazer tratamento de segunda linha. E como eu falei, hemato, nosso objetivo é curativo. Então, você faz um tratamento de linfoma, voltou o linfoma, você tem que fazer um outro tratamento, você usa outras quimioterapias e ainda faz um transplante de medula. Porque se a doença foi inicialmente resistente, você tem que fazer um tratamento dessa vez mais potente para que ela não volte. E o objetivo é cura. E a última modalidade que eu acho importante para vocês saberem, vocês conhecerem, que revolucionou o tratamento de leucemia e agora mais recentemente de linfoma, além do transplante de medula, são essas células que a gente chama de CAR T-cells. Então, são linfócitos T que você modifica geneticamente para combater especificamente o linfoma em questão. Então, você tem um marcador comum no linfoma, todos os linfomas B, que chama CD19, é o marcador de linfoma B. E aí você desenvolve uma célula que é capaz de matar só linfoma B. CD19, especificamente o linfoma B da Dona Maria Aparecida, que é a sua paciente. Então, você tira as células dela, coloca as células T em contato com ela, modifica geneticamente a célula e aí ela vira uma célula T bem potente contra aquele paciente que tem aquele linfoma. Então, é um tratamento muito caro ainda, mas muito promissor. Muitas pessoas que já não tinham mais opções de tratamento, hoje são curadas por essa tecnologia que no Brasil se tornou ainda muito, muito pouco disponível, mas recentemente tem começado a se tornar disponível. E a última questão que eu queria trazer, junto com os linfomas, para vocês guardarem que são o mesmo grupo de doenças, é a leucemia linfocítica crônica. Então, lembrem, tudo que eu falei para linfomas indolentes se aplica à leucemia linfocítica crônica. Ela deveria estar naquele capítulo do livro, não é um capítulo separado. Então, os pacientes que têm leucemia aguda,
Então, quando alguém fala para uma pessoa, você tem leucemia, a gente imagina uma pessoa lá careca, fazendo quimioterapia, transplante de medula, se submetendo a tratamentos pesados. Isso é leucemia aguda. Leucemia linfóide crônica, leucemia mieloide crônica, são as leucemias crônicas, a gente trata com comprimidos, não cai o cabelo, não faz quimioterapia e você não tem necessidade de tratamentos intensivos. A leucemia linfocítica crônica é um linfoma. Qual é a diferença? É um linfoma que tende a acometer mais o sangue periférico do que os linfonodos. Então, às vezes, você, em vez de ter muitos linfonodos, você tem muitos linfócitos no sangue que tem cara de normais. E aí você separa, como a gente faz em hemato em geral. Paciente que tem LLC ou linfoma, você tem que saber, ele é muito saudável, que a gente chama de FIT, ou ele é nada saudável, ou ele já é completamente doente. Por exemplo, a gente colocaria um paciente jovem, saudável, sem nenhuma comorbidade, você trata ele plenamente. Um paciente idoso que já tem hipertensão, diabetes, aí você tem que tratar com menor intensidade e adapta isso à comorbidade dele. E um paciente que já é muito doente, que já tem, por exemplo, um câncer de pâncreas, esse paciente já tem uma expectativa de vida muito baixa, você vai focar num tratamento com objetivo paliativo, um objetivo de controle de sintomas. E aí, naquilo que eu falei para linfoma indolente, se aplica para LLC. 1/3 dos pacientes nunca vai precisar tratar. Você vai descobrir, ele é um idoso, tem 80 anos, você descobriu que ele tem 30 mil linfócitos, é muito mais alto do que o normal. O médico que não entende muito de LLC entra em pânico, manda correndo para um hemato, você tem uma leucemia. Aí o hemato fala, você tem uma leucemia, mas é uma leucemia linfocítica crônica, tá tudo bem, fica com seus 30 mil linfócitos, que não vai acontecer nada. E aí passam 5 anos, 6 anos, esse paciente morre de infarto, morre de câncer de alguma coisa, ou morre de um AVC, e nunca precisou tratar, porque ele já era muito idoso, e ia demorar 10, 15 anos para ele precisar fazer um primeiro tratamento. Então, descobrir que a pessoa tem LLC não quer dizer que ela vai precisar tratar. A mesma coisa para os linfomas indolentes. Então, a gente tem 1/3 se comportará assim. O outro terço, você vai dizer, tem LLC, o paciente tem, vamos dizer, 60 anos, que é uma doença de idoso. Ele vive, às vezes, 15 anos sem precisar tratar, quando ele está com 75, falando agora, está com muito linfonodo, o seu linfócito está muito alto e atrapalhando a produção das outras coisas na sua medula, a gente vai começar um tratamento. Então, isso mudou completamente. E essas são as indicações de tratamento. Então, ter linfonodos muito grandes, ter um baço muito grande, anemia e plaquetopenia, ou você ter, por exemplo, esses sintomas de constitucionais que são febre, sudorese, aquilo que eu falei, a pessoa está doente, então ela não tem só um exame de sangue alterado, ela está doente. Como que trata? Eu não vou entrar no mérito de forma alguma, mas só para vocês saberem hoje, o que está aqui são alguns marcadores que ajudam a gente a saber aquilo que eu falei. O paciente, ele é go, slow go, significa plenamente saudável, e um paciente já que tem algumas comorbidades, isso vai nos ajudar a escolher as terapias que são essas aí à direita. E aqui, só para vocês verem como é uma doença de bom prognóstico, então a gente fala em pacientes que trataram. Como trata a LLC? Pode ser só com um comprimido, como esse, ibrutinib. Então, vocês imaginam que é uma doença que a mediana de idade as pessoas descobrem com 72 anos. Elas precisam começar um tratamento com 75 a 76 anos. Então, vocês veem aqui, a gente está falando que em 5 anos, 4, 5 anos, 90% quase dos pacientes vai estar ainda vivo. Quer dizer, é uma doença de bom prognóstico, as pessoas morrem de outra coisa. Esse é um outro comprimido, que é hoje um dos melhores tratamentos, a mesma coisa. Vocês veem aqui, a gente está lá com 40 meses de segmento, a gente está com 89, 88% dos pacientes vivos. E esse é outro tratamento da mesma forma que os anteriores. Então, é uma doença de bom prognóstico. Isso aqui é uma curva de sobrevida, uma curva de Kaplan-Meier. Então, se vocês olham essas curvas tão altas, tanta gente viva, e você comparar, por exemplo, com o câncer de pâncreas, que eu já citei, você ia estar
em 6 meses você tem lá 20% só dos pacientes vivos, quer dizer, é completamente diferente. Então, não é para você dizer para um paciente que você tem leucemia que você precisa sair correndo e começar um tratamento, porque isso não é uma doença de mau prognóstico. Então, a conclusão dessa apresentação é que os linfomas são doenças muito heterogêneas, então não simplifiquem, é Hodgkin, não, Hodgkin é bem mais complexo que isso, eles têm uma apresentação muito heterogênea, e muito importante, um trabalho que eu coloquei como multiprofissional, porque todos vocês vão ser oftalmologistas, pneumos, nefros, radiologistas, cirurgiões, psiquiatras, todos os médicos, todos os profissionais de saúde ajudam a descobrir precocemente. Então, a primeira etapa é suspeitar. Você só faz diagnóstico em medicina se você suspeita. Então, você é um psiquiatra que está lá e vê que o caroço no pescoço do seu paciente, você falou, o que é esse caroço? Então, mesmo quem não é médico, enfermeiros, fisioterapeutas e fonoaudiólogos, todo mundo tem que fazer essa função. Depois é um diagnóstico precoce. Depois saber, e aí já é do especialista, mas saber o momento ideal de começar o tratamento. E a última etapa, que é importante, a gente tem que sempre lembrar em medicina, que a primeira coisa que a gente tem que aprender na faculdade é nunca fazer mal. Então, primo non nocere, que é o que o Hipócrates falou para a gente há 3.000 anos, então o pai da medicina, que é nunca o nosso tratamento pode fazer mal ao paciente. A gente tem que evitar que o tratamento faça mal, tem que tratar a doença e tem que cuidar dos sintomas, que o mais importante é dar qualidade de vida e não só quantidade de vida. Felizmente, linfoma é uma doença que hoje tem um prognóstico muito bom, a gente cura a grande maioria dos pacientes e consegue devolvê-lo vida plena e com ótima qualidade de vida. Isso é uma coisa muito gratificante da nossa especialidade. Obrigado pela atenção e eu estou à disposição para responder as perguntas que vocês têm. Doutor, foi excelente, muito obrigada. E a gente já tem umas perguntas para fazer para o senhor. Para tratamento de linfoma, é protocolo fazer radioterapia também, mesmo com bom resultado na químio? É uma boa pergunta. Sim, depende do linfoma. Então, por exemplo, o linfoma de Hodgkin. O linfoma de Hodgkin, em geral, tradicionalmente, a gente faz químio, mas se a doença é muito grande, por exemplo, tem mais de 10 centímetros, você tem que consolidar também com radioterapia. De preferência, hoje, a gente tem radioterapia muito mais moderna do que era. Então, a gente usa um termo que é de campo envolvido ou de local envolvido. Nós temos um linfonodozinho no mediastino, ele está perto do coração, perto do pulmão, você não pode fazer rádio em qualquer lugar, aquelas rádios antigas que ele vai irradiar o coração, o pulmão e irradiar tudo. Você tem que irradiar só o linfonodo, que era onde estava o linfoma. Então, isso é uma coisa importante, porque se você trabalha numa cidade muito pequena, que não tem um aparelho de radioterapia adequado, muitas vezes é melhor não fazer, porque senão você vai fazer mais mal do que bem, foi aquilo que eu falei no final da aula. Então, rádio faz parte do tratamento de linfoma, tanto os linfomas de Hodgkin, como alguns tipos de linfomas não Hodgkin, como os linfomas agressivos, mas ela deve ser bem medida. Hoje, com a evolução das opções de tratamento, cada vez menos a gente tem feito rádio, porque os tratamentos são cada vez melhores. A gente tem indicado menos rádio do que a gente indicava no passado. Você está com o microfone no mudo. Desculpa. Como é o acompanhamento do paciente após acabar a químio? Quanto tempo pode retirar o catéter? Então, são boas perguntas também. Qual catéter, primeiro, que a gente usa em linfoma? Então, depende de cada hospital, né? Eu, pessoalmente, no passado, passava aquele catéter de longa permanência, que é o Portocat, que é um catéter que você coloca, parece uma moeda de metal, fica embaixo da pele aqui, está completamente coberto pela pele, então a pessoa, durante o tratamento, pode tomar banho, pode entrar na piscina, tem mais liberdade. O lado ruim é que é uma cirurgia para colocar uma cirurgia para tirar. Então, a gente sempre fala Hodgkin, que é uma doença de gente jovem. Então, você imagina uma moça de 20 e poucos anos como vocês, e aí você vai deixar uma cicatriz aqui, que vai aparecer sempre que ela usar qualquer coisa que apareça essa parte do tórax. Então, hoje, eu não uso mais o Hodgkin ou o linfoma, todos os linfomas, o tratamento
o nosso objetivo é curativo, e é um tratamento que costuma ser 4, 6 meses só de químio. Então, a gente usa um catéter que põe no braço mesmo, que é um catéter central de inserção periférica, chama PIC. Então, você coloca, a enfermeira mesmo passa, a pessoa fica com o catéter no braço, na parte interna do braço, enfaixa, fica coberto com plástico, toma banho, mas tem essa desvantagem de, durante o tratamento, a pessoa ter que proteger como se fosse um gesso, mas você, na hora de tirar, você só puxa e acabou, não tem cirurgia. Então, acabou o tratamento, o PET, como que a gente faz o acompanhamento? Você faz o tratamento, geralmente são 5 ou 6 meses, no final, um PET. O PET está zerado, negativo, a pessoa está em remissão, você tira esse catéter e a pessoa pode ficar vida normal a partir dali. A gente não precisa ficar refazendo o PET, não tem benefício. Então, você faz um PET, ele está negativo, o médico vai ter que examinar, que é uma coisa que, infelizmente, está se perdendo na nossa área, né? Os médicos estão pedindo muito exame, examinando poucos pacientes. O correto é, todas as consultas de linfoma, você tem que examinar todas as cadeias de linfonodo, olhar exame de sangue, não precisa ficar fazendo exame de imagens. O controle é clínico e não por imagem. É possível linfonodos reacionais serem linfomas? Depende do patologista. É possível, sim, porque se o patologista não for muito bom, não está muito acostumado, ele pode laudar um linfonodo como reacional, e se você pede revisão, um outro patologista, ele pode laudar principalmente como linfoma de Hodgkin. Porque linfoma de Hodgkin é uma doença que tem 2% de células neoplásicas, 98% de células inflamatórias que foram induzidas por essa célula neoplásica, uma doença muito inflamatória. Então, um patologista que não tem muita experiência, ele fala, isso é um linfonodo reacional. Eu já tive vários casos, pacientes que fizeram biópsias e aí, tá tranquilo, esse linfonodo é reacional. Aí passa 2, 3, 4 meses, o linfonodo continua crescendo, e aí ele vem para uma segunda opinião, e eu falo, isso não é reacional, o linfonodo reacional não continua crescendo. Aí você ou pede revisão da primeira biópsia, ou faz uma nova biópsia e descobre que, na verdade, era um linfoma de Hodgkin desde o começo. Linfoma folicular, como também simula um folículo normal, também um patologista menos experiente pode confundir. Mas só por falha, não é para acontecer, não existe um linfoma que o linfonodo seja reacional, só se o patologista não tem experiência para definir isso. Temos mais perguntas. Diante da doença, ter sudorese noturna mesmo fazendo químio é normal? É normal, pode acontecer. A gente tem que tomar um cuidado como médico, e isso se aplica a vocês que vão ser médicos, para você não induzir sintomas, que às vezes é uma coisa comum. A gente faz ambulatório de linfoma, e os residentes da clínica médica passam no ambulatório de linfoma. E aí todo mundo aprendeu na faculdade, aprendeu na residência de clínica, ó, linfoma pode dar sudorese noturna, e pode dar perda de peso, e pode dar febre. E aí você pega no Brasil, no SUS, as pessoas moram certamente em lugar sem ar-condicionado, a gente está no verão, interior de São Paulo, aí a pessoa, você está suando muito à noite? Eu estou. É lógico, porque ele está suando muito à noite. Então, o residente fala para mim, o paciente está ótimo, em remissão, ele falou que está suando muito à noite. Aí eu vou lá no quarto e tenho que explicar melhor, não pode ser, lógico, está muito quente, eu estou suando muito à noite. Então, isso confunde muito. Se a pessoa, muito, muito raro, uma pessoa ter uma boa resposta ao linfoma, todos os linfonodos reduzirem, em algum lugar do corpo permanecer com linfonodos grandes, ao ponto de gerar sintomas B. Sintoma B é quando a doença está muito avançada. Então, se a pessoa respondeu bem à químio, ainda que não tenha uma resposta completa, o sintoma B tende a desaparecer. Então, quem está fazendo químio, está indo bem, mas tem sudorese, tem que tomar cuidado para que não esteja deixando passar alguma outra coisa, uma sudorese verdadeira. Eu tive uma paciente de Poços de Caldas que estava assim, tratou o linfoma, estava bem, sudorese, e eu fui investigar, ela tinha uma tuberculose, por exemplo. Então, ela, depois de um tratamento de linfoma, apareceu com uma cavitação e era uma tuberculose. Fungos podem dar, histoplasmose, tem um monte de doença que não é, então não é porque teve linfoma que qualquer sudorese que a pessoa tem, ela vai atribuir a isso. Nos últimos meses, faltou bleomicina no mercado brasileiro. A ausência desse medicamento no esquema ABVD pode prejudicar o tratamento?
Sim, foi uma coisa estranha que aconteceu no Brasil, porque tem um remédio novo que chama brentuximab, e é um remédio muito caro. Então, a BVD custava, vamos dizer, R$ 800 por ciclo. Esse remédio custa R$ 80.000 por ciclo. E aí, na verdade, um trabalho foi realizado, um grande estudo clínico, mostrando que você poderia substituir o ABVD por esse outro B. Então, você troca bleomicina pelo brentuximab. E aí, no final, não é muito melhor, o estudo é negativo, então não é pior, não é muito melhor, parece ser um pouco melhor, mas um custo muito mais alto. Então, não convenceu vários médicos da comunidade científica. Só que, na hora que esse remédio apareceu no mercado brasileiro, sumiu a bleomicina do mercado brasileiro, e aí vários colegas hematologistas se sentiram de mãos atadas. Não tem jeito, eu vou ter que prescrever o remédio mais caro. Quando você tem um plano de saúde muito bom, não tem problema, você prescreve esse remédio mais caro, o paciente vai estar bem tratado. Quando você não tem, então, no SUS, por exemplo, a gente teve que fazer a AVD, sem a bleo. Qual é o prejuízo? Apesar de você omitir uma das 4 quimioterapias, o prejuízo não é muito grande. Os alemães fizeram estudos, um estudo bem simples, assim, de desenho, parece até quase infantil no desenho, é você fazer a BVD contra cada uma dessas letras a menos. Então, a BVD contra a AVD, ou a BVD contra a ABD, ou a BVD contra a... Então, todas, vai tirando uma letra e vê qual que faz falta, e de todas elas, a diferença era muito pequena. Quando você tira a bleomicina, você tem aí um prejuízo de menos de 10% no resultado final. Então, não é negativo, não é dispensável, ela faz falta, mas é uma falta pequena. Então, para o SUS, a gente tem muitos outros problemas que são piores do que a falta da bleomicina. O que eu fiz na minha clínica privada e vários colegas fizeram? Para não usar esse remédio tão caro, já que não tem no mercado mais brasileiro, o hospital importa a bleomicina de outros países e a gente seguiu usando. Eu nunca deixei de usar bleomicina e continuo usando a bleomicina que o hospital importa. E ainda assim, se importada ela não custa os R$ 800 que ela custava, custa, vamos dizer, 2, 3 mil, é bem menos do que os 80 mil que custaria o remédio mais caro. E por até quanto tempo pode se considerar uma íngua normal, sem suspeitar de linfoma? Não tem um tempo. Na verdade, tem mais a ver com o padrão de crescimento. Então, quase todo mundo, quando eu estava na faculdade, eu tive um quadro parecido com esse que eu citei, de uma mononucleose, uma infecção viral, e um linfonodo que cresceu bastante ficou grande. E aí eu tinha lá meus, 22 anos, eu falei, ele está meio grande ainda. Até hoje ele está aí no mesmo lugar, muitos anos depois. Então, linfonodos de uma infecção viral, quando eles regridem, eles podem ficar. Muitas pessoas têm um linfonodo persistente ao longo de décadas, que é só porque ele cresceu demais, na hora que ele volta ao normal, ele já fibrosou um pouco, ele fica maior do que ele deveria. Então, não tem muito a ver com por quanto tempo, tem mais a ver com o perfil. Se você tem um linfonodo que você percebeu no seu pescoço, passado uma semana ele está maior, passado 2 semanas está maior ainda, e principalmente quem tem linfonodo que está crescendo e não tenha outros sintomas, é o mais suspeito. Então, ao contrário do que aquele meu amigo falei, se você tem, que eu contei a história, você tem um linfonodo junto com um quadro infeccioso, você se preocupa pouco. Se você tem um linfonodo do nada, que você percebeu fazendo a barba, ou percebeu porque colocou um biquíni, ou percebeu porque você colocou uma roupa que você não colocava há muito tempo, ou você foi depilar a axila, tem uma paciente minha que foi depilar e percebeu, então uma coisa que foi por acaso, são os mais suspeitos, porque ele cresceu, você não percebeu e não tinha nenhum outro motivo para ele ter crescido. Né? E nós temos uma pergunta no chat. Doutor, queria saber se entende direito. O aparecimento de linfonodo inguinal, a conduta é punção? O aparecimento de qualquer linfonodo no corpo, de qualquer lugar que não esteja previsto, como eu falei nesse contexto, é biópsia, não é punção. Nunca é punção. A punção não deve ser realizada em nenhum linfonodo, porque não vai ajudar. A punção não vai ajudar, não vai dizer se é ou não é linfoma, não vai dizer qual é o tipo de linfoma, você só perde tempo. Então, quando você suspeita de linfoma,
é biópsia. Tem 2 jeitos de fazer biópsia. Um é você pedir para o cirurgião, ele faz um corte, tira o linfonodo e manda para o patologista. O outro jeito é uma biópsia por agulha grossa. Então, quando a gente fala punção, é punção por agulha fina. Por isso que eu uso o termo PAF, que é punção aspirativa por agulha fina. E o que eu estou falando que também substitui uma biópsia cirúrgica é uma biópsia com uma agulha grossa. Na verdade, é uma agulha bem grossa, parece vamos dizer, a espessura do fragmento que ela vai tirar do linfonodo é como se fosse uma carga de uma caneta, mais ou menos. Então, vamos dizer, meio centímetro ou 0,3 centímetros. Então, com isso, você tem um tubo, um conezinho de um pedaço do linfonodo, você vai enxergar toda a arquitetura dele. É bem mais fácil. Então, lembra que eu falei da cicatriz do catéter? A mesma coisa, você tem lá no pescoço um linfonodo, se você faz uma agulha grossa, não fica cicatriz nenhuma. Se você tirar o linfonodo, vai ficar uma cicatriz maior. Então, é uma coisa que parece não importante, né? Mas, na prática, muitas vezes você faz a biópsia, ela vem reacional e a pessoa vai ficar o resto da vida com uma cicatriz ali que não precisava. Assim como a queda de cabelo, por exemplo. Hoje, em alguns tipos de linfoma, a gente pode tratar com químio sem cair o cabelo. E isso é possível, tanto porque algumas químios não caem o cabelo, como porque dá para usar uma touca térmica bem gelada. Então, quando você fala, não é importante, importante é ficar curada para uma pessoa quase... A gente antigamente ia falar para uma mulher jovem, hoje não é verdade. Um homem jovem tem lá o apego ao corte dele, ao topete dele, ou um homem mais velho, que é um jornalista, um apresentador de TV, tem uma modelo, uma mulher que é uma empresária, não quer que as pessoas fiquem com pena dela. Então, tem algumas coisas que em medicina não são bobagem, né? Só é bobagem quando você nunca se coloca na posição do paciente. Você fala, se fosse eu, não ia gostar. Então, realmente, você não faça com ele o que você não gostaria que fosse com você. Doutor, é isso. Acho que não temos mais perguntas. Em nome de todo mundo que organizou o evento, eu queria agradecer demais o senhor ter aceito o convite e ter se disponibilizado para poder compartilhar seu conhecimento com a gente. Foi uma honra poder aprender com o senhor. Muito, muito, muito obrigada. Imagina, o prazer foi meu. Obrigado a vocês. Espero, quando vocês precisarem, estou à disposição. Hein? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Gente, agora a gente vai para a segunda parte do nosso evento e vai ser um bate-papo com a Carol Antunes. Ela é criadora de conteúdo digital no Instagram. Ela enfrentou o linfoma de Hodgkin estágio 4 em 2019 e ela está em remissão, segue em tratamento, em acompanhamento médico. Ela vai compartilhar um pouquinho com a gente sobre a trajetória de enfrentamento do câncer. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo jóia, fica à vontade para se apresentar, falar um pouquinho de você. Tá tudo certo. Beleza. Boa noite, gente. Meu nome é Carol, tenho 23 anos, tive linfoma de Hodgkin em 2019, fiz 12 sessões de quimioterapia, 6 ciclos, né, no total, e hoje eu tô bem, em remissão já, e só em acompanhamento, e é isso aí, criando meu conteúdo de boa, vivendo a vida dentro do normal no possível, né, em isolamento por causa da pandemia, e vai ser um prazer compartilhar a minha trajetória com vocês. Maravilhosa, inclusive. Carol, qual sintoma? Você percebeu alguma mudança no seu corpo, algum sintoma que te fez procurar atendimento médico? Então, em fevereiro de 2019, que foi o carnaval, acho que foi no começo de março, na verdade, foi o carnaval em 2019, eu fui viajar, né, curti o carnaval e tal, aí quando eu voltei, eu comecei a ficar gripada toda hora, tipo, eu ficava gripada, aí eu tomava remédio por uma semana, daquele jeito, né, que a gente para de sentir as coisas e para de tomar o remédio, e aí voltava, e era gripe normal, assim, não era uma gripe super forte, sintomas normais. E aí, isso aconteceu umas 3 vezes. Eu fiquei curada da gripe, gripei de novo, tal. E aí, um dia eu fui dormir de lado, assim, eu senti um negócio enroscar aqui no osso da saboneteira, né? Que eu não sou da área da medicina, então eu falo. E aí, senti uma bolinha enroscar aqui, não doía nem nada. Eu pus a mão, falei, nossa, estranho, isso não estava aqui antes.
Aí eu olhei no espelho, dava para ver quando eu inclinava o pescoço pro lado, assim. E não era uma bolinha muito grande, mas dava para ver, a ponto de eu inclinar o pescoço e dá para ver. Não doía, ela era durinha, eu tenho até a cicatriz aqui, dá para ver aí? Ou não tá dando? Enfim, era por aqui. Não doía, ela não era mole, era durinha, enfim, era isso. E aí eu fui pro pronto-socorro depois de acho que uma semana, porque eu queria me curar daquelas gripes, não aguentava mais, e para ver também, para livrar a consciência do que era essa bolinha. Aí, logo no pronto-socorro, o médico falou que para eu ficar de olho, ele não me passou nenhum remédio além do antigripal lá, e falou, olha, já que você não tá sentindo dor nem nada, fica de olho nessa bolinha, isso é um linfonodo que tá inchado, pode ser uma reação do seu corpo a todas essas gripes que você teve. Então, se a bolinha sumir, tudo bem, mas se ela sumir e inchar de novo, ou se aparecer outra, procura um cirurgião de cabeça e pescoço. Então, eu fiquei muito feliz depois que, né, eu descobri tudo, eu fiquei muito feliz de ser orientada direitinho desde o começo, porque eu tenho muitas amigas que a gente se chama de onco-friends, né, que a gente se conheceu durante o tratamento e tal, e eu tenho muitas que demoraram muito tempo para descobrir, tipo meses, tem uma que demorou acho que 3 anos para descobrir um linfoma. Então, eu fui muito sortuda, assim, de logo de cara já ser orientada direitinho, porque eu nunca nem tinha ouvido falar sobre linfoma, eu fiz direito, então, tipo, não era da minha área. E aí, fiz isso, né? Fiquei de olho, as gripes não voltaram, e esse linfonodo que eu sentia, ele desinchou, só que inchou outro, logo em seguida. E aí, eu procurei o cirurgião de cabeça e pescoço, e ele foi perguntando, assim, mas sem falar de suspeita de linfoma nem nada, né? Falou assim, você fica suada à noite? Aí eu, às vezes sim, mas acho que é porque eu gosto de dormir com bastante coberta e tal. E não tava esse calor, o médico até falou, né, o doutor Celso falou que às vezes é porque tá muito calor, a gente confunde calor com sintoma, né? Mas era uma época que não tava muito calor, assim, então... E às vezes eu acordava muito suada, tipo, muito. A blusa molhada, assim, o meu cabelo era compridão até a cintura, então o cabelo aqui atrás encharcado, e eu não sou uma pessoa de acordar assim, ainda mais quando não tá calor, né? E aí falei, eu acordo suada às vezes, mas acho que é porque eu durmo muito coberta. Aí ele, você sente umas coceiras, às vezes, pelo corpo? Aí eu sinto, mas acho que é porque eu gosto de tomar banho quente, aí a pele deve ficar irritada. Mal sabia, né, o que podia ser. Aí ele falou, tá bom, então anotou lá, falou, vamos fazer uma bateria de exame de sangue para a gente ver, ele queria investigar se podia ser uma infecção viral, como eu tinha voltado do carnaval, provavelmente ele pode ter pensado que era mononucleose também, e aí fiz um monte de exame de sangue, não deu nada, tudo normal, eu não lembro se as minhas taxas do hemograma estavam alteradas, tipo, os leucócitos e tal, não lembro disso, mas ele falou que estava tudo normal. E aí ele não fez a punção mesmo, ele falou, olha, a gente tem 2 caminhos, ou fazer uma punção ou ir direto para a biópsia. Eu prefiro ir direto para a biópsia, porque talvez a punção não dê nada, então a biópsia é mais certeira. E aí fiz a biópsia, anestesia geral, tal, fiz o corte, e tiraram lá, e depois de 1 mês entre eu ir para o pronto-socorro e chegar até o resultado da biópsia, aí eu tive eu não sei se é diagnóstico ou prognóstico que fala, acho que é prognóstico, né? Aí eu tive o prognóstico do linfoma de Hodgkin, tive a forma clássica, subtipo esclerose nodular, estágio 4. E como que foi para você lidar com a notícia do diagnóstico? Como foi para sua família? Como vocês lidaram com isso? Então, foi um choque, porque eu nem imaginava, né, que podia ser isso. Graças a Deus, o cirurgião de cabeça e pescoço não mencionou a palavra linfoma, nem nada. Eu estava entrando no último ano da faculdade de Direito, então já estava pensando em TCC, a gente faz OAB, né, a partir do último ano da faculdade, então já estava com a cabeça, né, sempre na faculdade, na carreira, no estágio. E aí eu recebi, do nada, abri a biópsia, graças a Deus eu abri na sala do cirurgião, quase, estava esperando para entrar na consulta com ele, e eu abri o resultado da biópsia lá. E aí vi, né, linfoma de Hodgkin, que é isso? Fui pesquisar no Google, era câncer, tratamento com quimioterapia, eu falei, meu Deus, como é que... Comecei a chorar, foi horrível, porque foi um choque muito grande. E aí eu falei, mano, quimioterapia, meu cabelo era enorme, né, como eu falei, eu tinha muito apego por ele,
Quando eu ia no cabeleireiro, eu pedia para cortar 2 dedinhos só. Então, eu falei, meu Deus, meu cabelo todo vai cair. Aí comecei a pensar na faculdade, falei, ai, como é que eu vou fazer meu TCC? A OAB já estou inscrita para a próxima prova. E como é que vai ser isso? Não vou conseguir terminar a faculdade, vou ter que trancar. Isso já vem toda a sua vida que você programa certinho, né? Vira do avesso, tipo, você tem que parar de uma hora para outra. E aí o médico logo, eu fiquei desesperada, né, antes de entrar na sala dele, aí ele logo me chamou e ele foi me acalmando, assim, eu tratei pelo convênio, né, e aí ele foi me acalmando, falou, Carol, é um câncer, só que é um tipo de câncer que tem alta chance de cura, eu acho que é 95% de chance de cura com o primeiro tratamento. Então, ele já foi me acalmando, falou, você vai ter que passar por quimioterapia. Ainda ele ia mandar minha biópsia para imunohistoquímica, que é um outro exame que eles fazem lá no linfonodo, né? Primeiro sai o anátomo patológico, depois a imunohistoquímica. E aí ele falou, já é quase certeza que é linfoma, mas vamos esperar o resultado da imunohistoquímica, que ia sair na outra semana ainda, ia demorar uma semana. Mas já vai se preparando e tal. E aí a gente saiu lá da sala, minha mãe estava comigo, né? E minha mãe, ela segurou a onda, assim, porque ela viu que eu já fiquei desesperada e ela segurou a barra, assim. Saiu da sala do médico, já foi lá na recepção, já falou se tinha consulta com o hematologista. E na mesma hora, ela conseguiu uma consulta com a minha médica, que é até hoje. Por sorte, eles estavam no plantão ao mesmo tempo, né? E aí ela falou a mesma coisa que ele. Falou, vamos esperar sair o resultado, mas já é 95% de chance que é câncer. Você vai fazer provavelmente 12 sessões de quimioterapia, e aí o tratamento vai durar 6 meses. Já me explicou, assim, o geral do tratamento, né? Que iam ser uma sessão a cada 15 dias. Falou que a cada 2 sessões completava um ciclo, né? Me explicou o básico. E aí foi isso, aí foi uma semana de desespero, assim, né, no trabalho, que não conseguia focar em nada, ligando todo dia no laboratório para saber se saiu o resultado. Aí, na hora que saiu, saí correndo do trabalho, larguei tudo lá e peguei o resultado, comecei a chorar lá na sala do laboratório e tal. É um drama muito grande, porque é um monstro que você não conhece, assim, e a gente tá muito acostumado no dia a dia, né, a ouvir histórias de pessoas que morreram. Todo mundo tem história de alguém da família que morreu de câncer ou algum conhecido, enfim. Então, a gente não está muito acostumado a ouvir bastante histórias de sobreviventes do câncer. E isso assusta muito. Aí já vem aquela imagem do paciente careca, pálido, né, aquela imagem do câncer que a gente tem na nossa cabeça. E dá um desespero, porque a sua vida tá indo normal. Eu tava saindo, obviamente não tinha pandemia, tava saindo com os meus amigos, indo pra festa, curtindo a faculdade, me preocupando com as minhas notas e tal. E aí, de repente, virou do avesso, eu tinha que largar tudo e cuidar da minha saúde, né? Eu nem consigo imaginar o quão forte você deve ter sido para poder aguentar tudo isso. Tipo, além de todas as preocupações, mais essa. E, tipo, como foi lidar com o medo? O medo a partir disso, tipo, do diagnóstico? Então, em relação ao medo, eu não tive medo de morrer, por isso que eu nem mencionei aqui. Meu primeiro pensamento foi, o meu cabelo vai cair. Então, foi até o que o doutor falou no final da fala dele, né, que para muitos pacientes a maior preocupação pode ser o cabelo, e para mim foi... desculpa, tá passando um guardinha aqui, não sei se está interferindo. Para mim foi, assim, a maior tormenta do meu tratamento foi a queda de cabelo. Me doeu muito, 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 muito mesmo. Aí eu vejo fotos hoje, assim, da escova cheia de cabelo, e até hoje, sabe, eu não consigo ver vídeos de pacientes raspando o cabelo até hoje, porque me dá uma sensação muito ruim. Eu tenho muito medo que isso volte, que o linfoma volte, eu tenho que passar por todo esse caos de novo, né? Então, medo de morrer eu nunca tive. E ainda mais porque ele falou que era um tipo de câncer altamente curável. O cirurgião de cabeça e pescoço falou isso e a minha hematologista falou. Então, eu já saí daquelas 2 consultas que foram praticamente ao mesmo tempo com essa certeza. Eu falei, não, eu vou ser curada, não existe a possibilidade de eu não ser curada, eu não vou vibrar nessa possibilidade, né? E aí, assim, a minha mãe foi um anjo, a minha mãe era um anjo na minha vida, né? Que ela foi preparando toda a minha família. Então, eu fui diagnosticada quando eu tinha 21 anos. 21, já tô perdida no tempo. A pandemia fez a gente perder a noção do tempo.
E aí ela já foi preparando, assim, ela ligou pro meu pai enquanto a gente estava a caminho de casa e falou, olha, a Carol foi diagnosticada com câncer, se você tiver que chorar aí, chora, se desespera, mas quando chegar em casa, fica estável, porque ela tá muito abalada, e ela fez isso com todos os meus familiares, assim, aí só sobrou para mim contar para os meus amigos depois. Mas aí eu não contei enquanto eu estava naquela uma semana de espera para sair o outro exame. E aí eu fui me acalmando, assim, os primeiros dias foram horríveis, né? De ficar deitado, jogada na cama, morrendo de medo do monstro que tá por vir. Só que aí eu comecei a pesquisar outros pacientes no Instagram, pela hashtag linfoma de Hodgkin, e fui achando muita gente. E aí, quando você vê outras pessoas que já estão em tratamento ou que já acabaram e tão bem, tipo, ver as pessoas com o cabelo crescendo ou superando os efeitos da quimio e tal, isso dá muita força. Então, eu sempre fui uma pessoa que ficou muito em movimento. Eu nunca fico parada numa situação, assim, algum problema. Eu sempre tento achar caminhos, né? Ainda que não tenha uma solução que a gente não queria, né? A solução era fazer a quimio, então não tinha como fugir disso. Aí fui atrás de loja de peruca, já vem... E nesse começo do tratamento, quando você conta, assim, para as pessoas que você ama, eu fui bem aberta, contei para todo mundo mesmo, e as pessoas me deram muito carinho, muito afeto, assim, isso dá uma força pra gente que parece que leva a gente pra lua, assim, você fala, não, eu posso, vou encarar isso daí, e é isso aí, meus amigos estão comigo, minha família tá comigo, se eu precisar, vai estar todo mundo aí. Então, o medo foi mais dos efeitos colaterais mesmo, porque é uma coisa muito assustadora, né? Tem aquele efeito da mucosite, que é da afta na boca e tal. E eu tinha muito medo disso, mas não dá para ficar só vivendo em função do medo. Medo a gente sempre vai ter de várias coisas, mas tem que ir lidando com o que for aparecendo pela frente, né? Bom, e já que você estava falando dos efeitos colaterais, conta pra gente como que foi seu tratamento, no seu caso, se você teve algum efeito colateral, quanto tempo durou? Eu comecei o tratamento em junho de 2019, então tive o prognóstico em maio. E em junho, final de junho, comecei o tratamento, coloquei o catéter, meu catéter é bem saltadinho, mas eu tenho o Portocat, né? Ele não dói, é bem de boa, assim, até hoje eu tenho ele, porque eu tô em acompanhamento, né? Então, caso volte, ele já tá aqui, mas não vai voltar. E aí comecei o tratamento, depois de uns 20 dias... Começou a queda de cabelo, né? Aquele desespero. Eu colava os cabelos na parede do box, assim, para ver quanto que tava caindo. E foi aquele chororô. Me despedia dos meus cabelos. Parecia a cena de um filme, gente. Eu tirava o cabelo e falava, ai, foi tão bom viver com vocês. Porque eu sempre tive muito carinho, assim, pelas minhas coisas. Eu me dava muito carinho. Eu meio que falava com o meu corpo, às vezes, acho que isso me acalmava um pouco, sabe? Ter carinho comigo mesmo e receber carinho das pessoas me deixava mais confortável. Então, aí depois de 20 dias começou a cair meu cabelo, depois da primeira sessão de quimio, eu acho, ou da segunda, acho que da primeira. Nos primeiros dias eu fiquei com enjoo, assim, com um gosto ruim na boca, que é o gosto dos remédios, e eu me desesperei também na hora do almoço. Acho que logo no dia seguinte, depois da primeira quimio, eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, será que eu vou ficar 6 meses assim, sem conseguir comer direito e tal? E não foi isso que aconteceu. Depois da segunda, terceira quimio, eu já estava me acostumando com os efeitos. Aí eu descobri que eu fazia quimio numa sexta-feira. Aí no fim de semana eu ficava bem. Na segunda-feira eu começava a sentir enjoo, mas não era um enjoo a ponto de eu passar mal. Era um enjoo só que era um desconforto no estômago, assim. Então eu comia coisas mais leves, comia bastante fruta e tal. Me dava um pouco de febre. Na verdade, eu ficava em estado febril, não com febre mesmo. Então, eu nunca precisei correr para o pronto-socorro porque eu estava com febre. E aí, eu tomava um paracetamol, minha médica sempre me orientava pelo WhatsApp, e ficava bem, assim. Então, era basicamente isso, um desconforto no estômago, febre, a queda de cabelo. Eu tive neuropatia periférica, que é um efeito nas pontas dos dedos, das mãos, dos pés. Eu não tive esse efeito muito forte, mas, assim... É uma perda de sensibilidade que, ao mesmo tempo, dá muita sensibilidade. Então, você vai pôr o brinco, você não consegue pôr a tarraxa sem olhar no espelho, porque você não sente, tipo, virando a tarraxa, não dá para encaixar, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, dói. Enquanto você tá segurando a tarraxa, seu dedo tá doendo. Então, é um negócio muito bizarro. Eu não tinha força para abrir garrafa de refrigerante, nem nada.
E acho que de efeitos foram esses. Eu não tive nenhum efeito grave, eu nunca precisei ficar internada, e minhas amigas nunca nem acreditam quando eu falo isso, porque nunca precisei ficar internada só de pós-cirúrgico, né, do catéter e da biópsia, mas de ter que correr para o hospital por causa de algum efeito, nunca passei por isso, graças a Deus, meu tratamento foi muito tranquilo. E como que tá o seu quadro hoje? Meu quadro hoje, eu tô em remissão, eu fiz 12 químios, né, que eu falei. Eu entrei em remissão depois da 6ª sessão de químio, né, que eu fiz o PET no começo do tratamento, depois eu fiz repetir na metade, e aí nesse PET da metade eu já tava zerada. Então foi uma bênção, assim. Infelizmente tive que completar as 12 químios, né, por causa do protocolo mesmo, mas só de já estar livre disso na metade já era uma grande coisa. E desde então continuo em remissão, faço PETs periodicamente, né? Minha médica avalia se eu preciso fazer ou não. A cada 3 meses faço exame de sangue, inclusive fiz o PET semana passada, tá tudo bem. E sigo assim, fui me recuperando, né? A gente demora uns 3 meses para voltar à imunidade e ir voltando ao normal, então eu terminei em dezembro de 2019, e aí em março de 2020 eu poderia voltar a frequentar lugares cheios, né, para não correr o risco de ficar doente. Não pude fazer isso por causa da pandemia, mas aí o corpo foi se recuperando aos poucos, assim, a sensibilidade dos meus dedos voltou, acho que depois de uns 2 meses que eu acabei a químio, e eu não fiquei com nenhuma sequela, assim, eu não ganhei peso, não perdi peso, então foi de boa, tem sido de boa. Alguma coisa mudou na forma como você se vê, na sua relação consigo mesma, com seus pais, seus amigos? A relação com os meus pais eu acho que melhorou muito, porque, eu ficava o dia inteiro fora de casa, né? Ia pra faculdade, depois ia pro trabalho, chegava em casa à noite, no fim de semana saía com os meus amigos, então eu não ficava muito tempo com eles. E aí, durante o câncer, a gente ficou muito mais próximo, né? Porque eu não podia mais sair do jeito que eu saía, eu fiquei afastada do trabalho. E foi muito carinho, assim, comigo. Eu nunca fui de ser muito mimada, assim. Meus pais nunca foram muito de nhenhenhé comigo. Mas na época do câncer, a minha mãe fazia massagem em mim. Meu pai ligava, preocupado do trabalho. E acho que isso aproximou muito a gente. E também acho que me aproximou de todo mundo, no geral, assim. Dos meus parentes, das minhas tias. Elas sempre muito preocupadas, fazendo o que podiam para me ajudar. Meus amigos também, eu me surpreendi muito, porque eu ouvia muita história de paciente que foi abandonado pelas pessoas, né? Infelizmente, isso acontece muito. As pessoas se assustam, não sabem lidar com essa situação e acham que tem que dar uma solução para o nosso problema. Só que às vezes a gente não quer a solução é a quimioterapia, sabe? Então a gente só quer carinho e conversar. Às vezes não quer falar de câncer, quer falar de fofoca que rolou por aí. E os meus amigos, eles foram incríveis, assim, todos eles, acho que 1 ou 2 me decepcionaram, e aí eu cortei da vida também. Mas a grande maioria foram muito carinhosos, muito, e cada um tinha o seu jeito, assim, uns vinham me chamar todos os dias, outros apareciam uma vez por mês, e aí a gente foi aprendendo, eu fui aprendendo também a perceber como cada um demonstrava carinho, né? Eu comecei a ter muita percepção, assim, dos meus sentimentos, tive muita paciência com o que eu estava sentindo, porque se eu não me respeitasse naquele momento, como a coisa que mais mexeu comigo foi a queda de cabelo, ninguém liga para esse efeito colateral. Você vai falar com a sua mãe, com seu pai, você acha que seus pais estão preocupados com o seu cabelo ou com a sua vida, né? Obviamente, eles querem que você fique viva, independente se você vai ficar careca ou não. Só que eu ficava muito triste quando eu ouvia, cabelo cresce, meu cabelo é lindo, ele vai crescer mais lindo ainda. Só que eu não queria ver ele crescendo mais lindo, eu queria ficar com o meu cabelo de sempre. E aí eu falei, se eu não tiver paciência comigo mesma e não me respeitar, então ninguém mais vai me respeitar. Então eu falei, não, isso é uma dor que eu sinto, eu vou fazer o que eu acho melhor. Eu não raspei o cabelo até o fim do tratamento, eu fiquei com meia dúzia de fio na cabeça. Ficou ridículo. Mas eu me respeitei e as pessoas aprenderam a me respeitar também. Então, os meus pais, em casa eu gostava de usar boné, né? Eu não gostava de lenço, nem nada. E aí, em casa, eu ficava sem nada na cabeça, então eu ficava careca, com meia dúzia de fio pendurado. E os meus pais, assim, não falavam nada, me respeitavam a minha decisão. Às vezes eu ficava cogitando raspar,
Só que aí eles mesmos falavam, Carol, pensa bem, para depois você não ficar se sentindo mal. Você tá se sentindo tão mal assim? Então, foi muita paciência. Eu aprendi a ter essa paciência comigo, a respeitar as minhas fases, a entender que um dia eu ia querer estar jogada na cama, chorando, assistindo filme de tragédia e sofrendo. E no dia seguinte eu podia estar querendo dar uma volta com os meus amigos, tomar um açaí e curtir um pouco, dentro do possível, sabe? E isso foi muito importante, até isso eu acho que me preparou, se é que a gente pode estar preparado para esse caos, né, que a gente está vivendo. Mas me preparou para viver tanto tempo em isolamento. Estou isolada desde março do ano passado, respeitando certinho a quarentena. E isso me preparou um pouco, porque eu percebi que não há fase ruim que não passe. Então, eu posso ter uma crise de ansiedade um dia, posso estar desesperada, mas daqui 2 semanas eu posso estar de boa, já recuperada. Então, fiz terapia também durante o tratamento, isso me ajudou muito a organizar os meus sentimentos, né, a me entender melhor. E acho que isso passou um pouco para os outros também, porque, querendo ou não, isso é ter um pouco de empatia com você mesmo, né? E aí, com os outros, eu acabei desenvolvendo mais essa questão da empatia dentro de mim, de tentar entender melhor o que os outros estão passando, a não julgar tanto, porque eu posso não entender, assim como os outros não entendiam o meu problema com a queda de cabelo, eu posso não entender porque aquela pessoa está sofrendo tanto com esse problema que para mim parece tão pequeno, mas para ela pode ser um absurdo, né? Então, eu acho que foi basicamente isso. E dentro disso tudo que você está contando para a gente, qual foi o papel do médico ou dos outros profissionais de saúde que atuaram no seu caso? Qual foi a importância? Teve alguma importância? Claro, teve sim. A equipe que cuidou de mim foram maravilhosos, assim, todos os profissionais, desde o pronto-socorro, o médico que me atendeu, o cirurgião de cabeça e pescoço, a minha hematologista, toda a equipe foi sensacional, porque eles me orientaram direitinho. A minha hematologista, ela é incrível, assim, ela passou o WhatsApp dela para mim na primeira consulta, e lógico que eu também não fico enchendo o saco dela toda hora, né? Mas qualquer coisa que eu perguntava, ela me respondia na hora. Ela não era uma médica que fala só termos técnicos, que a gente não entende nada, mas também não é aquela médica que enrola e faz um bolo quando é uma coisa simples, sabe? Então, acho que para vocês que são estudantes de medicina, é muito importante vocês tentarem se colocar no lugar da outra pessoa também. Porque, para vocês, igual o doutor falando, eu achei que eu ia morrer de medo com o que ele falasse. Eu falei, ai meu Deus, eu assisto ou não a fala dele, porque ele pode falar uma coisa que vai me assustar. Só que aí eu fiquei tranquila. E ele passa essa tranquilidade mesmo, porque realmente é um tipo de câncer que é muito tratável. E aí, talvez vocês que vão atuar, né, na área da hematologia, falem, ela tem um tipo de câncer de boa, é só fazer o primeiro tratamento, vai dar certo e tal. Só que pra gente é, tipo, paralisar o mundo pra ter que olhar só pra isso, sabe? E ainda, eu não tenho filhos, não tenho maiores preocupações, assim, mas tem pessoas que são responsáveis por tudo, assim. Então, ter que paralisar pra olhar só pra isso e ter que enfrentar todos esses medos, todos esses tabus que tem na frente do câncer, em cima do câncer, aliás, todas as pessoas que vêm te encher o saco falando para você tomar suco de graviola e essas coisas que não tem nada a ver. E, enfim, dá muito medo. É muito importante vocês também exercitarem um pouco da empatia de vocês e tentarem ser claros com os pacientes de vocês. E agora que eu estou em acompanhamento, qualquer coisa assusta, né, quem já teve câncer. Então, se você, sei lá, sentiu uma bolinha que é daqui do meio do pescoço, que é do seu corpo, você fala, meu Deus, tá inchada a bolinha. Ainda mais quando tá chegando a época de exame. Você fala, ai, meu Deus, já inchou outra. Ai, agora eu tô suando à noite. Não, você só tá nervoso. E aí, às vezes, a gente se sente um pouco enchendo o saco dos médicos, porque eles sabem que não é nada. Eles sabem que você só tá nervoso. Minha médica sempre faz o exame, né, quando eu vou na consulta, ela toca no meu pescoço, na minha axila, tal, para ver se não tem nenhum linfonodo inchado. E aí eu falo, ai, doutora, eu senti alguma coisa. Aí ela toca e fala, Carol, não tem nada, você que tá nervosa. Então, a gente criou uma relação legal, assim, eu adoro ela. E é muito importante vocês colocarem no lugar, porque pode parecer uma coisa simples para vocês, mas pra gente altera toda a nossa vida para sempre, não é só nesse momento. Sempre vai ter aquela... Tudo bem que vai ficando mais longe, né? Eu já acabei o tratamento faz 1 ano e 4 meses, quase.
Mas sempre vai ter aquela lembrança, aquele fantasminha de que, meu Deus, o câncer vai voltar, meu Deus, vou ter que passar pelo tratamento de novo. A gente dá uma surtadinha, assim, às vezes. Carol, acho que a sua presença é muito importante aqui hoje justamente para isso que você falou, a gente olhar além do problema, né? Olhar para uma pessoa que tem suas individualidades, seu emocional, e tenho certeza que sua presença aqui hoje mudou muita coisa. E a gente tem algumas perguntas. Obrigada. Ela disse que a força que as pessoas que amam deram para ela foi essencial no tratamento dela. Será que na pandemia, com a distância e sem poder encontrar amigos e familiares, ela sentiu muita diferença no processo? Então, mais ou menos, assim, tem sido muito ruim, é que agora já faz um ano, então já tô meio que me acostumando com isso, né? Infelizmente. Mas foi muito ruim sair daqueles 3 meses que eu ainda tinha que ficar me resguardando, né, por causa da minha imunidade pós-tratamento, e, tipo, eu tive alta desses 3 meses no dia 6 de março, no dia 14 de março a quarentena começou aqui em São Paulo. Então foi um saco, assim, porque aí eu tenho muito medo até hoje desse vírus, do coronavírus, porque só de pensar em ter outro problema de saúde, tipo, eu e minha família, a gente não tem mais emocional para isso, sabe? Então a gente fez um combinado de que a gente não iria sair, só iria sair para coisas essenciais, obviamente, mas assim, ir para rolê, encontrar amigo, isso tudo pode esperar. A gente acabou de passar por um problema de saúde muito grave, assim, com efeitos colaterais, com, né, muitas consultas médicas, muitas injeções, muitas coisas. A gente não quer ter que passar por essa fase de médicos de novo. Então, não custa nada a gente ficar em casa, tá tudo bem, a gente pode ficar em casa. Então, é ruim, às vezes eu choro de saudades dos meus amigos, às vezes quando eu vejo foto deles, eu até evito isso, mas, tipo, eu tô bem, meus amigos estão bem, e a saudade não é maior do que o medo de ficar doente de novo e acabar perdendo tudo que eu recuperei, toda a saúde que eu recuperei, eu arriscar de novo, entendeu? É triste, mas tem que ter paciência. O paciente aprende a ter paciência, é a coisa que a gente mais ouve. Tenha paciência, tenha calma. Então, mais uma vez, estou tendo paciência, estou tendo calma, que é a única coisa que me resta. Mais uma pergunta. Onde surgiu a ideia de você compartilhar a experiência com o linfoma no Instagram e como você reagiu quando viu o tanto de pessoas que passaram a te acompanhar? A ideia foi assim, eu fui diagnosticada no fim do semestre da faculdade. E aí eu pensei, meu Deus, vou começar a quimioterapia nas férias e aí eu vou ficar careca nas férias. E aí vou voltar para a faculdade e vai todo mundo ficar me enchendo o saco perguntando o que aconteceu e falando pelos cantos, né? Aí eu falei, bom, então eu tinha, acho que, sei lá, 1.500 seguidores na época. Eu falei, então eu vou já escrever, porque é uma forma de desabafar também. Eu sempre gostei muito de escrever, mas eu nunca compartilhei as coisas no Instagram. E aí eu falei, vou contar o que está acontecendo para os meus amigos que não são tão íntimos, né? Eu contei para os mais íntimos, para todo mundo ficar sabendo, para a galera da faculdade já estar preparada quando eu chegar. E aí comecei a contar, tal, tipo, contando a minha história mesmo. E às vezes eu ia lá desabafar o que eu estava sentindo, né? E eu fui colocando as hashtags nos meus posts e aí foram chegando outros pacientes. Isso foi muito bom para mim e para outras pessoas também, porque aí foi se criando uma rede de apoio. Então, quando eu estava sentindo algum efeito colateral, alguma coisa, as outras pessoas me ajudavam. Quando as pessoas que já tinham acabado o tratamento viam meus stories quando eu estava desesperada, quando eu estava triste, elas vinham falar, Carol, calma, tenha força, vai passar, isso daí você vai ver, olha, eu estou há tanto tempo longe do tratamento, minha vida já está voltando ao normal. Então, isso ia renovando as minhas esperanças, assim. E até hoje não para de chegar pacientes no meu Instagram, porque eu continuo compartilhando, né, a vida pós-químio, a vida pós-câncer, porque não é simplesmente acabar o tratamento e voltar para sempre, igual era antes, a vida muda para sempre. E é incrível, assim, eu recebo mensagens de pessoas falando que eu ajudei muito no tratamento delas. Às vezes, a gente falar o que a gente está passando, a gente nem imagina como isso repercute na vida do outro, né? A pessoa pode
te achar uma super inspiração, achar que você sabe tudo da vida, e na real você nem sabe o que você está fazendo. Você só está compartilhando suas dores, compartilhando suas alegrias, e as pessoas se identificam. É muito bom, assim, essa troca. Bom, acho que não temos mais perguntas. Carol, eu queria muito te agradecer por compartilhar sua vivência, sua experiência com a gente. Foi muito, muito bom. E eu tenho certeza que, do mesmo modo que você se inspirou em outras pessoas, muitas outras pessoas se inspiram em você também. Muito, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. É só uma coisa que eu fiquei pensando aqui depois que eu falei da parte do isolamento, né? Eu falei que, para mim, é muito mais importante eu ficar em casa e tal, mas da mesma forma que eu aprendi a ter paciência comigo e respeitar os meus sentimentos, eu estou conseguindo ficar em isolamento, me manter com a cabeça saudável, assim, né? O meu emocional tá bom. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso também. A gente tem que cuidar do corpo, mas é muito importante a gente cuidar da nossa mente também, porque é ela que nos leva adiante. Se a gente está com um pensamento bom, com a cabeça no lugar, né, sabendo as coisas que a gente faz, tudo vai bem. Então, é muito importante vocês também aprenderem a ter paciência com os seus pacientes e com vocês mesmos. E muito obrigada pelo convite, foi um prazer. E conheçam lá meu Instagram, quem quiser. Eu não falo só sobre câncer, tá? Eu falo sobre várias coisas. Foi uma honra, Carol. Se quiser colocar no chat, o pessoal pode ir lá seguir. Boa, vou pôr. E só para avisar, o link de presença já tá no chat, tá, gente? Então, preencham aí, por favor. É isso, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje, que assistiu. É isso, espero que tenham gostado.